Boa tarde, Campina Grande, são 12 horas e 24 minutos e estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz, agora com a vereadora Jo Oliveira, do PC do B. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Raline. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Márcio, agora de novo. Grata à Rádio Shalom por mais esse espaço. A gente tem a possibilidade de falar um pouquinho, né? Sobre o dia a dia da cidade. Sempre importante. Jo, você continua fazendo história, né? Primeira mulher negra na Câmara Municipal de Campina Grande. Muito bacana, eu estava comentando isso. Agora líder da oposição, né, Jo? Parabéns, né? Muito orgulho para a gente que é mulher negra ter essa satisfação da gente ver uma mulher com louvor na Câmara, né? Não só Fico muito lá, feliz mas pela fala. com louvor. Agora me diz uma coisa: os objetivos de João Oliveira nessa oposição na Câmara Federal de Campina Grande. Opa, tem Câmara Não. Federal, tudo Opa, na Câmara Municipal. Já Não seria tem- ruim. Estou profetizando aqui, né? tranquilo. Vai de vereadora para estadual, daqui a pouco para municipal, né? Bora, Lembrando fulano. que quase 80% das representações femininas federais da história da Paraíba vieram de Campina. Isso, Olha, é verdade. Olha uma observação, mas eu ainda não vou aí. Ainda não é, ainda não. Então, Raline, tem uma coisa que eu prezo muito, particularmente, quem me conhece, quem está no dia a dia sabe, são essas relações muito dialogadas, não é? E estar hoje à frente da bancada de oposição, né, como de algumas pessoas da pequena bancada de oposição, é também a gente ter essa possibilidade de diálogo entre nós. Né, nesse momento em que nós estamos como líder. Já fizemos algumas conversas, estivemos juntos e juntas, né, acompanhando, por exemplo, aquela assembleia dos professores e dos profissionais de educação aqui em Campina, de forma conjunta. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso de forma semanal, enfim, ter essa possibilidade de ter esse diálogo entre nós. Esse entendimento é sempre muito importante. A gente sabe que cada um tem sua dinâmica de mandato, tem suas pautas específicas, mas naquilo que é importante que nós estejamos juntos, estejamos coesos, nisso certamente nós vamos buscar essa alternativa. Quando tu olha para a Câmara Municipal, como oposição, pergunta quando tu olha. Não, porque ela frisou o municipal, porque agora ela colocou o federal. É que eu já estou vislumbrando a resposta. Você olha, porque Eduardo, dá vontade de chorar com eu ia ser mais delicada, né? já tive algumas. Deixa eu ia ser mais sutil. Não, mas fique à vontade, nós estamos aqui para isso. Qual é a maior dificuldade que você olha quando você olha para os parlamentares como oposição? Assim, é o diálogo, são as pautas, é a falta de foco. A semana passada eu estive na Câmara e me agoniou muito. Eu ia fazer uma matéria, não tive tempo, terminei de Não sei desistir. que danado acontece na Câmara. Mais de uma hora. Piada de que é isso? Mais de uma hora se tratando sobre a lista do grande e do pequeno expediente. Caramba, Ju. Que inutilidade. Eu anotei o nome de quem passou tempo aquilo ali. Né? Eu acho que será uma coisa para vocês conversarem ou muito rápido, ou lá embaixo, entre vocês, numa reunião, com certeza tem. Não dentro de um assunto que a cidade tem. Desempregado, povo passando fome. O problema é dos professores, né? A pandemia, tanto assunto para os animais, as duas leis Isso. extremamente necessárias, né? A saúde pública. O animal de rua também é uma questão de saúde pública. E passaram mais de uma hora discutindo. Quando você vê o que é que lhe angustia, o que é que você olha para aquilo ali e diz, meu Deus, o que é que eu tô O que é que fazendo eu tô aqui? fazendo? Teve uma pessoa que chegou e disse para mim essa semana, o que é que eu estou fazendo aqui? Você deve saber quem é. Aí quando o Jô olha, porque o Jô não é uma parlamentar, você é um assistente social, você vem do movimento, você cresceu lá dentro. Não está ali por estar. Né? Exato. Você Exato. tem uma pauta definida e com conhecimento do que você fala. Né? Então, quando você olha aquilo ali, o que Então, vou começar do final, assim. É exatamente saber quem eu sou e de onde eu vim que me faz dizer, não, eu tenho algumas coisas que eu preciso suportar, né? Mas, assim, uma das coisas que mais me deixa angustiada, primeiro, é que, assim, nos acusam de ser oposição pela oposição, mas muitas vezes a situação é situação por ser situação. Bloca-se em maioria e pronto, vamos derrotar ou manter ou garantir aquilo que é de interesse da gestão. Sem necessariamente a gente ter, e eu digo com muita tranquilidade assim, você tem um número de pessoas que fazem o debate
em torno das matérias do executivo. E aí depois você tem o efeito manada, infelizmente. E eu já teve situações em que eu perguntei assim, mas todo mundo leu esse projeto? Porque assim, eu particularmente tenho um cuidado, né, de tentar ler as coisas que vêm para o debate. Quando eu não consigo ler com tempo hábil, eu peço à nossa assessoria, eu pergunto aos outros vereadores da oposição, gente, vocês leram, quem teve tempo? Porque também esse é o grande dificultador, assim. Para além do diálogo, porque eu particularmente consigo dialogar com todo mundo. Não estou dizendo assim, dialogar no sentido de ampliar as relações, mas pelo menos de ter um trato, né, de ter essa relação respeitosa, de saber onde fulana vai divergir de mim, mas onde a gente sabe que pode conseguir entendimento, esse tipo de coisa a gente tem. Mas assim, uma coisa que tem angustiado, e aí eu sei que não é só a mim, porque eu já vi situações em que próprios vereadores da bancada estão ali e recebem o projeto do executivo de última hora e tem que ter na letra de pedra para arrumar os argumentos para a defesa, né? É essa necessidade que o executivo tem muitas vezes de trazer os projetos seus de última hora, que entra sempre como regime de urgência, e você não tem você não tem a possibilidade de debater, de construir, de ver aquilo, o impacto que isso tem para a vida das pessoas, né? O do subsídio mesmo que a gente discutiu essa semana no dia 15, ele entrou no dia 14, ele foi feito dia 14, entrou no final da tarde, no outro dia estava para votação da Câmara. Isso e é um calhamaço de papel desse tamanho, com números, com informações, com coisas relacionadas. E não é que o projeto não seja necessário, mas não tem essa urgência com relação ao prazo. Então, tem sido assim uma recorrência de ações como essa por parte do Executivo para a Câmara de Vereadores. E a gente coloca sempre isso na Câmara. Dá sempre a ideia de como já tem a maioria, tudo passa. E não precisa ser assim, né? Não é porque você tem a maioria que você vai, inclusive, retirar essa prerrogativa que é do Legislativo, que é de apreciar a matéria, ter a possibilidade de apresentar emenda. Se ela vai ser aprovada ou não é outra questão, sabe? Mas você tem que ter esse olhar, tem que ter essa colocação. E aí, quando a gente faz isso, porque a oposição está aqui para fazer teatro, a oposição está aqui para fazer... E aí, isso é outra coisa que sempre me deixa muito angustiada, eu faço sempre questão de responder. E respondo exatamente colocando isso. Eu não tenho habilidade profissional para ser atriz, estar lá para encenar um papel. Eu fui eleita com um objetivo muito claro, né, de trazer as demandas da população de Campina Grande, das pessoas que nos confiaram essa responsabilidade. E estar ali, né, fazendo essas defesas, fazendo essas denúncias e colocando isso naquele espaço que é legítimo da população de Campina Grande. Quando a gente perde tempo fazendo debates como esse em relação ao horário, foi um debate que eu particularmente não esperava. Porque eu fiquei, né, esses dias em casa com sintoma gripal, estava na dúvida se era Covid, se era H1N2, enfim, essas variantes que a gente tem circulando aí, eu fiquei em casa de forma remota. E toda vez que eu ia me inscrever para fazer fala, já tinha sido preenchido o ambiente, porque as pessoas que estavam lá de forma presencial já tinham se inscrevido, e aí a gente não tem essa possibilidade. Quando eu cheguei lá no outro dia, né, de forma presencial, eu disse, presidente, eu acho que a gente poderia em algum momento pensar uma dinâmica de quem está em casa ter a possibilidade de ter uma ou outra vaga garantida, seja uma no pequeno ou duas, sabe assim, uma coisa muito tranquila. Não Até pensei... que é híbrido, né? Claro, eu não pensei que aquilo viesse à tona e viesse da forma como veio, né? Porque inclusive foi colocado que as pessoas estavam em casa porque queriam somente ficar em casa. E aí foi quando eu particularmente tive que dizer, eu fiquei em casa porque estava doente, estava com suspeita de Covid e não ia vir para cá irresponsavelmente e colocar outras pessoas. Da mesma forma as outras pessoas. Já teve gente que teve online na sessão, mas estava nos seus expedientes de trabalho. Teve gente... Então, assim, sabe? Ficou muito pequeno o debate, gastou-se muito tempo naquele tipo de coisa. Tão simples de se resolver. Básico. E que tudo que a gente fala, e eu acho que teve um peso maior, porque foi dito, inclusive, que fui eu que falei, e aí falou-se até em cota. Mas estão querendo fazer cota para cá. Aí eu disse, não. Aí eu disse, olha, parei por aqui esse debate. Deixe quem quiser, não vou dar palanque. Uma coisa extremamente simples de se resolver. Está em casa, um horário, liga. Ou então bota um número para quem está em casa. Exatamente. Está ali escrito que vai falar do mesmo jeito que quem está lá. Simples. Aí eu vi, a Ivonete se irritou. Todo mundo. Foi terrível, Quem não tem tem necessidade. de juiz não se irrita com o negócio. Isso aí, a questão é que foi muito tempo gasto, uma coisa muito simples de se resolver. Exatamente. Você tem problemas muito sérios que poderiam ser debatidos e não são. E outra coisa é essa questão mesmo dos momentos de fala, né? Eu, particularmente, me policio muito, não estou dizendo que eu não burle essas regras, mas assim, às vezes tem um vereador lá falando, tem uma vereadora lá falando e não tem ninguém ouvindo, porque está todo mundo conversando paralelamente, Você, inclusive, acompanha lá, já viu da quantidade de vezes que eu paro minha fala, que eu peço
silêncio. E eu, às vezes, vou lá pedir desculpa a quem estava falando no momento em que eu estava conversando com alguém, porque eu acho que é o mínimo do princípio da educação, Teve uma né? vez, inclusive, Do bom que o Olimpo trato. parou, a fala dele se retirou. Porque... Eu também. Essa semana eu parei e disse, quero que volte meu tempo aí, porque eu não faz sentido, né? Eu estava falando, inclusive, acho que da questão da exploração, do abuso de crianças e adolescentes, né? E aí, quando a gente colocou isso nas nossas redes sociais, mesmo eu pedindo silêncio, ainda ficou uns ruídos. E aí as pessoas comentando, nossa, que falta de educação, você falando um assunto tão sério, e a gente ouvindo os vereadores conversando aí atrás, como se não fosse importante, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa a gente precisa ter muito estômago. Aí quando a gente cobra, alguém diz, mas você está aqui na condição de professora, dando carão em todo mundo, mas não é. Se você não ouviu o que a pessoa está colocando, falando sobre os problemas da cidade, você acha que não é importante, que é outro problema também, né? Tudo que a gente discute, não é necessário, não é. Como não é necessário, gente? Se não fosse necessário, não estava acontecendo debate, né? Então, são essas questões. Professor. Quer dizer, eu gosto sempre de ouvir essas coisas, porque é meio que o interesse, né, do poder. Me permita, você diz que você não entende por que Raline chega tão angustiada, acho que você poderia passar uma semana acompanhando. Não, eu tenho evitado. Não, tem dias que é muito bacana a discussão. Não, Agora então- tem Tem dia que dias não é frutífero. que, caramba, não é possível que uma pessoa dessa foi eleita. Enfim, Não é possível que eu tô aqui escutando esse tipo de debate, não. fazendo para quem está dentro do vidro. Pois não, professor, desculpe. Nada que é isso, é bom. Vereadora, a gente está numa pauta, evidentemente, de um ano político. Sei que a senhora já deve ter respondido isso várias vezes, mas é muito importante a gente fazer esse contexto, né, para entender qual é o movimento que está acontecendo, né? Claro. Porque quem não é da política, o grande público, ele não entende o movimento que está acontecendo. Veja, minha pergunta diz respeito ao PCdoB. Sim, claro. O PCdoB, segundo a imprensa nacional, está verificando uma questão de federação. Isso é real. Eu vi hoje, por consequente, quando eu estava lendo sobre o lançamento das pré-candidaturas da rede hoje pela manhã, Sim. que Marina ia inclusive participar, que há uma discussão entre debate, o termo mais correto, entre PCdoB, PSOL e rede. Isso é concreto, vereadora? A senhora que é do PCdoB e tem informações mais Claro. selecionadas do que nós. Primeiro é importante colocar o seguinte, o PCdoB teve um lugar assim fundamental nesse debate sobre a construção das federações, né? Uma vez que a gente sabe as limitações que se tem na coligação e o quanto a coligação ela acaba ficando restrita a um processo eleitoral e que muitas vezes é naquele processo eleitoral mesmo, né? Você tem o resultado, se coliga que alguns partidos têm o resultado eleitoral e automaticamente essas coligações elas se desmancham, se diluem, né? E aí, nessa preocupação, o PCdoB trouxe esse debate à tona, porque já tinha, inclusive, projetos apresentados, inclusive por outros partidos, nesse contexto da federação, que coloca, entre outras coisas, a possibilidade de você fazer alianças ou construir projetos para outros processos eleitorais e não para apenas um. E aí, ao final do ano passado, a gente teve todo esse debate, a federação foi aprovada, né, no Congresso, alguns partidos entendiam que era uma forma de burlar a federação, entraram com a ação, mas o STF reconheceu, né, a legalidade das federações e aí em torno disso se começou esse processo de construção, né? Quem se coliga com quem, o que significa essa questão do campo e principalmente os impactos que isso tem para as eleições seguintes, né? Assim, a nível nacional já se ventilou esse debate entre rede, PCdoB e PSOL. Inclusive, o deputado Chió, que representa a rede aqui estadual, me ligou ainda no começo do ano, também me colocando essas questões. Eu disse, olha, o entendimento que nós temos, enquanto PCdoB, é que está nessa construção da federação entre PT, PSB, PCdoB e PV. Então, essa é a federação que se debate hoje, né, nesse sentido. Tem cada vez mais avançado nesse caminho. A última conversa que nós tivemos, inclusive com a representação nacional do PCdoB, que está responsável por essa articulação, né, que é Walter Sorrentino, ele colocou que estamos em vias de finalização disso. E por que é importante colocar?
Porque não é só uma junção de partidos, né? Também há necessidade de criar um estatuto próprio, de ter coordenação de federação, as representações de cada partido estarão nesse contexto de condução dessa federação, e se pensar os processos eleitorais de 2022, 2024, então, assim, é de fato uma aliança programática mesmo, né? E aí a gente sabe que, assim, esse movimento do PCdoB foi importante, porque, inclusive, possibilitou outras junções, né? Por exemplo, Rede e PSOL. Mas a gente sabe também que o próprio PSDB e o Cidadania estão construindo possibilidade de federação. Hoje se debate até federação entre PSDB e MDB. Imagine, né? Um contexto em que nós pensamos enquanto PCdoB, com a possibilidade, inclusive, de garantir que nós não esbarremos, né, na cláusula de barreiras e que tenha, inclusive, a possibilidade de prejudicar não só o PCdoB, mas o PV e outros partidos que estão em menor número, né, em representação no Congresso, outros partidos também, inclusive partidos maiores, estão também se colocando nesse processo porque entendem que é uma ferramenta importante e democrática para você construir nesses contextos eleitorais que nós vivenciamos, que a cada eleição é uma regra, né? Então tem sido muito difícil até assim, para a gente ir se organizando nesse sentido, porque para o povo mesmo. o processo eleitoral que eu vivenciei em 2016 foi completamente diferente desse agora de 2020. Então a cada eleição acaba sendo uma regra. Com a federação você tem essa regularidade, não só das regras, mas também da construção das alianças. Então na manhã não seria PCdoB e PT ou PSOL e não sei quem. Você dentro desse campo aqui você tem esse caminho. Você tem pelo menos 4 anos aí para construir coletivamente. Ju, vou deixar o professor com as pautas federais e vou continuar na municipal. Tranquilo. Ela visita mais. Ele equilibra. Ela visita mais a câmera, ela tá mais. Vamos marcar a sua semana lá na Câmara. Eu vou dar seu cartão fidelidade. Jesus. Ju, o ano passado você solicitou uma pauta para a comunidade LGBTQI+. Isso. E foi uma desculpa esfarrapada, que não tinha tempo, que não tinha espaço, que tinha outros assuntos, e etc e tal. E não conseguiram, né? Eles foram lá, teve o protesto. O que é que está preparado para esse ano? Eles têm que ter esse espaço, de direito deles, né? Nós já fizemos um novo pedido de audiência, acredito que ele vai ser votado, se não terça, mas na próxima quarta-feira. Nesses próximos dias aqui que a gente tiver votação de requerimento, a gente vai ter a apresentação dele novamente. E aí eu já tinha feito inclusive conversei com o próprio prefeito no dia, né? Logo um pouquinho depois que a gente teve, eu vou colocar como incidente. Mas, na verdade, a gente sabe que foi muito mais além disso, né? Foi a possibilidade mesmo de cortar a voz de uma parcela significativa da população de Campina Grande. Porque dizer assim, que não entende qual política essas pessoas poderiam discutir, é porque não entende mesmo o que são as ausências, né? As ausências de emprego, de geração de espaços educacionais, enfim, que possam... minha sogra ligando. Tem que desligar. Que possam atender a população. É uma realidade aqui o que essas pessoas vivenciam. Não só na cidade de Campina Grande, mas a gente tem que falar do nosso quadrado, né? E aí eu lembro que no contexto, logo após que eu pude encontrar com o prefeito, eu disse, olha, eu fiquei muito ressentida, né, de que a sua bancada tenha sido orientada e que tenha derrubado uma coisa que é justa, que é da população de Campina Grande, que vota, que trabalha, que define, que vive essa cidade, que sabe os seus problemas. Não, mas não foi encaminhamento meu. Eu disse, tudo bem, compreendo a sua fala, mas espero que a gente não tenha esses incidentes, né? Não, tudo bem, acho que por mim tem que ter o debate e tal, e fiz essa conversa com alguns vereadores. Alguns, inclusive, colocaram que se tivesse no momento não teriam votado, né, pela derrubada da audiência. Então, esperamos que esse entendimento permaneça para que na próxima sessão que nós formos debater esse requerimento, porque ele já foi pedido em janeiro, que a gente possa ter aprovação e que aquela casa esteja aberta a todas as discussões que envolvem a população de Campina Grande. Seja ela negra, branca, seja ela LGBTQIAP+, seja ela com a religiosidade que tenha. O importante é que a gente possa discutir políticas públicas para toda a população. E essa em si, ela também não pode ficar de fora. Exatamente. Ok. Veja, a nossa querida vereadora disse que está se configurando uma federação, possível federação. Não, já está em bem vias de encaminhado. fechamento. PT, PCdoB, PSB e... PV. E PV, isso, de Denis, aqui na Paraíba. Veja só, essa federação está sendo moldada, então a partir dela é que vai se determinar os nomes para uma deputação estadual aqui, evidentemente, dentro do nosso estado da Paraíba.
Nós teremos nomes de Campina dentro dessa deputação? Claro. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa composição dos diálogos que estão sendo feitos. E, evidentemente, eu sei que está o seu nome, mas, evidentemente, como é que está essa formulação? Não, tranquilo. Uma das coisas que a federação prevê é essa questão da formação das chapas, né? Sejam elas para federal, seja ela para senatória, deputado estadual, enfim. Uma das coisas que a gente passou no processo eleitoral passado, por exemplo, para vereadores, que valeria para essa agora, se não tivesse a federação, seria as chapas por partido. Então, nós temos 36 vagas na Câmara, na Assembleia Legislativa, então seria 36 mais 50% disso. Então, seria aproximadamente 56 nomes de cada partido para compor as chapas. E eu acredito, né, que os partidos a nível nacional, entendendo a dificuldade que foi isso nos processos municipais, a gente sabe que, inclusive, muito partido com renome, inclusive, não conseguiram montar suas nominatas, né, não conseguiram montar suas chapas. Então, acho que eles entendendo o que seria essa dificuldade, entenderam que a federação seria esse lugar bacana. E com a federação nós temos 36 vagas mais um. Então são 37 nomes que vão compor essa chapa, por exemplo, para deputado estadual dentro da federação. Os nomes que estão postos do PCdoB é o do deputado Inácio Falcão, que já tem um mandato, inclusive, enquanto PCdoB. Nós também estamos nos colocando na condição de pré-candidata nesse lugar, até para contribuir com o partido, também contribuir com essa questão da cláusula de barreira, ter a possibilidade de alavancar o nome também do partido em outras frentes, que a gente possa atuar também a nível estadual, e também tem a possibilidade de mais 5 ou 6 nomes, sejam de João Pessoa, sejam da região do Sertão, aqui do Brejo, né, que possam também contribuir para o fortalecimento do partido. Eu estou falando, obviamente, enquanto PCdoB, mas aí dentro dessa construção, o PT, né, em si confirmando essa federação, também terá seus nomes, eu acredito que de forma muito diversa. Vem com deputados estaduais, né, eleitos. Isso, tem Anísio, né, que já tem mandato, Estela, que foi para lá, provavelmente ela vai como federal. Cida Ramos, eu não sei se vai ser candidato. Ele não vai ser candidato, pelo que eu ouvi pela imprensa. Eu particularmente não tenho esse trânsito como deputado, mas eu vi que ele não será candidato, que acredito vai apoiar um sobrinho, alguém, não entendi bem. Como não é uma pessoa muito da minha relação, eu não tenho muita informação nesse sentido. Mas aí o PT vai montar a sua chapa, o PCdoB vai montar a sua, a Rede vai montar a rede não, perdão. O PV vai montar a sua e o PSB também vai montar a sua. O PSB tem dado tem tido alguns tensionamentos na construção dessa federação, mas por conta dos cenários nacionais, né? Porque tem essa questão da disputa em São Paulo, né, que PT e PSB necessariamente estão nessa construção. Uma das coisas que o PSB propõe é que o PT não apresente candidatura ao governo. Só que a gente sabe que, por exemplo, a Haddad hoje, né, em Brasília, está à frente, em Brasília, em São Paulo, está à frente, né, está liderando as pesquisas, então não sei, né, eu na condição, não sei até que ponto. E tem o próprio Boulos, né? Isso. Mas o próprio Boulos já declara apoio a Lula, né? Mesmo que venha nessa possível candidatura estadual, mas tem coisas que, assim, esse debate tem possibilitado a gente entender que temos um inimigo comum. A gente sabe o que a gente não quer como presidente para 2022, né? Eu acredito que são todos contra Bolsonaro. Tem sido esse cenário que possibilita essa fermentação, né? Esse debate, esse campo. E um incremento novo essa semana, que é o ex-prefeito de João Pessoa, né? A estadual. Sim, que vem provavelmente pelo PT. Eu estou vendo da seguinte maneira, vereador, eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu acho que a esquerda nunca teve uma possibilidade de ter 6 deputados estaduais como está tendo nesse momento, por conta da federação. Na minha leitura, eu vejo muitos partidos assim, por exemplo, eu vi o Solidariedade com movimentação deles, só deles, que estão colocando 4 a 5 deputados estaduais. No contexto que a gente analisa, eu não vejo. Mas essa federação da esquerda, propriamente PT, PCdoB, PSB e PV, eu acho que é uma possibilidade gigante de se fazer 6 deputados estaduais. Isso. Também estou muito esperançosa nisso. Eu acho que a gente tem outros ânimos, né? Esse contexto todo nacional tem servido, inclusive, para a gente se olhar, né? Eu acho que tem trazido essa reflexão e a necessidade de estarmos em lugares estratégicos. Aqui em Campina Grande nós sermos poucos hoje é quase inadmissível, né? É importante, então, que nesse processo a gente fermente para que outras pessoas também se inseram. Né? Exato. Uma blocagem diferente. Eu estava conversando com um amigo que é bem mais à esquerda, e ele falando algo, porque eu sou um pouco mais ao centro,
Vereadora, me perdoe a franqueza. Mas eu tenho um amigo, mas eu dialogo muito bem. Acho que nossa maior dificuldade é não entender o diferente. Quando a gente passa a entender que tem uma coisa que a gente não pode ser a favor de jeito nenhum, e as outras a gente ser, por exemplo, a gente tem, a senhora acabou de falar, A gente não concordar, mas pode conviver. Exato. E Concorda, mas entender que tem assim, coisas que são nocivas tem em coisas qualquer aspecto. e tem coisas que não né? dá pra... Exato. Essa figura do presidente hoje, ela não trouxe uma unidade que tinha sido um pouco estremecida no passado da esquerda. Claro, certamente. Eu avalio assim de forma. Imagine, você ter a possibilidade de dialogar com 4 partidos que historicamente sempre tiveram seus espaços, né? E você hoje ter a possibilidade, por exemplo, do PSOL, que é muito mais à esquerda hoje, se colocar já na possibilidade de contribuir para a eleição de Lula já no primeiro turno, é um sinal disso. Historicamente, Não que o PSOL seja essa radicalidade, mas a gente sabe que o PSOL sempre faz a questão de marcar o seu espaço, apresentando os seus candidatos Ele aos sempre tem executivos candidato. e trazer as pautas, mesmo sabendo que talvez não consiga o êxito, né, de conseguir a vaga, mas ocupa um lugar muito importante de trazer esse olhar mais à esquerda. E já está compreendendo, já compreendeu desde os seus processos de convenções que é importante já fazer esse apoio ainda no primeiro turno. Então isso coloca exatamente a urgência, né, do quanto nós estamos numa conjuntura muito adversa, muito complicada, não só do ponto de vista dos direitos humanos, da saúde, educação e todos os desastres que nós temos vivenciado, né, enquanto país, enquanto população, de que esse cenário não dá para permanecer como está. Porque se a gente tem mais 4 anos desse desgoverno, eu tenho medo do que a gente sai lá na outra ponta, sabe? Já não está fácil agora, se a gente já perdeu a quantidade de direitos e coisas que a gente perdeu, né, de conquistas históricas nesses 4 anos, eu não sei se a gente fica de pé. Eu não estou dizendo a gente enquanto Jô, Aline e Eduardo, mas a gente enquanto nação mesmo, sabe? Lá fora nós somos extremamente desacreditados do ponto de vista das relações econômicas, diplomáticas, enfim, de tudo isso que a gente vivencia e que a gente se orgulhou durante muito tempo, e internamente é um desastre, né? Econômico, político, social, enfim. Não dá mais. Esse é o nosso horizonte, é derrubar esse cenário. Agora, Jô, você não acha? Eu também concordo em derrubar esse cenário, porém, que a gente não vai conseguir ter com Lula uma política tranquila. A gente vai continuar na polarização, vai continuar nas discussões. Vai ser difícil de governar, tanto nação como ali Congresso. Apesar que o Lula tem eu sei que Ele tem outro trato, né? Ele tem outro trato, ele é muito mais diplomático. Né? Mas assim, a gente sabe que não. Eu tenho certeza que não será fácil, até porque assim, essas pessoas que se levantaram junto com o Bolsonaro, elas estão aí na sociedade e vieram, inclusive, para dizer que não vão voltar aos seus esconderijos. Porque eu tenho a impressão que elas não é que elas não existiam, né? Mas elas estavam adormecidas. E aí, como apareceu uma voz, né, que lhe autorizou a falar e a expressar os seus racismos, as suas xenofobias e todas as coisas ruins que essas pessoas colocam, elas estarão aí também fazendo esse enfrentamento. O que eu acredito que a gente precisa fazer enquanto campo. E aí, centro-esquerda, ter o entendimento de que a gente precisa garantir também uma bancada que garanta essa governabilidade. Não é que a gente não tenha a diferença ela tem que existir, inclusive do ponto de vista político. Porém, tem que ter a condição de governabilidade, porque senão a gente vai ter a cabeça e não vai ter a condição de se movimentar. Né? Então, é importante também, dentro dessa articulação política em torno do nome do presidente Lula, que as bancadas também elas sejam articuladas nesse sentido. Então, por isso, esse cuidado também que o próprio presidente tem tido, né, de fazer essas articulações, essa relação com os estados, quem é que vai garantir palanque, como é que vai ser a composição das bancadas, porque isso também faz parte da equação. Ok. Professor, mais uma pergunta? Só uma. Minhas perguntas são sempre capciosas. Eu peço até perdão a vereadora, mas se a senhora estivesse numa roda de conversa, certo? Eita. E 3 pessoas se aproximassem. Uma delas era Nilvan Ferreira, de uma pessoa. Eu certamente não seria nem convidada. Olha, eu sempre teria disposição de ficar. A todos os agentes políticos eleitos, eu faço essa mesma pergunta. Aí a senhora tivesse numa ponta Nilvan Ferreira, na outra ponta Pedro Cunha Lima e na outra João Azevedo. Com qual dessas figuras a senhora teria condições de diálogo? Eu daria boa tarde a todas, né? Porque mamãe disse que tem que ser educada. Mas certamente eu não tenho qualquer pauta que possa dialogar com o Nilvan. Nenhuma. Essa é ponto... É uma condição... Prego bater de ponta virada. Prego bater de ponta virada. Você está falando do ponto das relações mesmo diplomáticas, né? Isso. Com o Pedro,
sei se teríamos pauta. Não sei, muito, acredito que não, mas pelo menos não é uma relação conflituosa, né? E, obviamente, hoje, inclusive do campo que a gente está, que ajudou a construir, teríamos essa facilidade com o governador João Azevedo. Não tem dificuldade com isso, né? João tem tido sempre a fala de se colocar que quer, inclusive, compor o palanque do presidente Lula, que todas as vezes que ele tem a possibilidade de falar, coloca, inclusive, na sua chapa, não queria nomes que fossem ligados, né? A Bolsonaro, enfim, então não é uma dificuldade, né, da gente construir, ter esse diálogo. Obviamente, nem sempre a gente vai concordar com tudo, né, porque a gente não vai ter esse senso que tudo bate. Eu teria mais 3 para lhe perguntar também, acho que vou deixar para a próxima. Tá? Não, mas estamos no bolo. Eu vou deixar para Olha, eu sou geminiana, pelo amor de Deus. Quando eu ia falar, entrevista, eu ia falar dos 3 do Senado, para ver com quem. Não, deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Por isso que eu tô dizendo, é melhor deixar pra próxima, porque tem essa semana ainda que vai... Eu sou geminiana, mas eu tenho limites. Deixa eu passar essa semana, mas amadurece, aí eu faço a pergunta. Porque, assim, na verdade, a gente sabe que tem os cenários ainda estão muito indefinidos. Eu acredito que até o meio de março, pelo menos essa questão das chapas, tanto para senador como para... E as federações, né? Mas a federação, os partidos recorreram, né? PT, PSB recorreram, e aí o STF estendeu até maio a definição. Foi. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente só gostaria que tivesse em vias de resolver, até porque é muito tempo ainda para a gente definir as nominatas, resolver a questão do apoio. Vai refletindo. Mas a gente sabe também que dada a complexidade do que ajudar tanta gente, né? É importante também ter mais tempo para o diálogo, amadurecer as autonomias de cada partido e aquilo que diverge, né? O que coloca todo mundo no mesmo pacote. Então, entendo que o tempo é necessário, porém, na minha condição de geminiana apressada, acho que quanto mais cedo a gente tiver essas definições, melhor é para que a gente possa... Mas fica a pergunta, viu? A senhora já sabe que na outra eu vou fazer ela e vou fazer... Tudo bem, e não vai ser com 4, não vai ser com 3, não, vou ser com 4 pessoas. Maria, já tem mais um? Tem, mandaram uma mensagem para mim agora. Meu pai, tudo bem, então. Vamos lá para a próxima mesa. Uma pergunta por conta do horário. Sim. Bruno Cunha Lima, me digam algo dentro da sua oposição, de uma crítica a Bruno, e digam uma coisa que você elogiaria Bruno como prefeito. Então, vamos começar pelo mais difícil. Não fui eu que fiz a pergunta mais difícil, graças a Deus. Pois é, né? Eu esperava que fosse. É assim da câmera dela que tá dando um problema sério. Diminua. A principal crítica que eu posso trazer é essa relação que ele tem com o legislativo, né? Obviamente deve ser muito respeitoso entre sua base, mas com um conjunto mesmo, com a casa, essa coisa de estar sempre mandando os projetos de última hora e trazendo sempre essa coisa assim, me dá a impressão de que, como tem maioria, então automaticamente eu não preciso ter esse cuidado. Minha impressão, e eu sei que também não é só minha, mas os demais colegas da oposição também colocam isso. Então eu vejo essa relação muito, muito difícil, sabe? Elogio, eu acho que ele é um excelente influencer. Ele trabalha muito bem nas redes sociais e, inclusive, coloca para as pessoas uma Campina Grande que eu ainda tenho dificuldade de vivenciar ela, né? Principalmente quando os aspectos são educação, saúde, assistência, né? Infraestrutura. Então, essa cidade, assim, eu preciso vivenciar ela mais, inclusive, para saber se a realidade que eu estou é aquela que está nas redes sociais do prefeito. Muito bom. Muito obrigada, Ju. Imagina, eu que agradeço o espaço. Vou colocar seu cartão de fidelidade, viu? Lá na Câmara. Não, mas pra gente fazer. Vai tirar férias. Eu vou ter que ir pelo menos duas vezes nas próximas 2 semanas. Pronto, então vamos acompanhar esse debate. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Estive esses dias participando do Conselho Local de Saúde aqui de Jeremias. Venham visitar aqui a unidade. A cozinha comunitária voltou a funcionar, então a gente tem pauta para aqui.